Fotografia que eu vi, mostrada pelos militares da aeronáutica, é esta bem aqui, só que era maior. Eles diziam que era nave-mãe, e desta nave tinham várias naves pequeninas, muitas, eu acho que umas 50 naves pequenas, eram muitas, também com luz própria. Paulo, como é teu nome completo? Pedro Paulo Dias Bordalo. Tá. Esse material aqui é uma gravação, né, para um possível documentário que eu devo lançar no futuro. E eu queria algumas informações tuas sobre aquele período de 77, 78, quando na época tu estava como gerente da Olaria Koifer. Chegar até a Olaria naquela época só era possível para quem conhecesse muito bem o caminho. E eu me lembro muito bem que o Paulo Koifer mandou eu mandasse pintar umas setas sem nome de nada, para não chamar atenção de fiscalização, né? E só as setas apontando, cada bifurcação que surgia tinha uma seta apontando para onde era a olaria. E era assim fácil de chegar. Mas sem essas setas, a pessoa se perdia mesmo. Era muito difícil, tinha muita ramificação ali. Até hoje deve ter. Como foi para te começar a trabalhar na olaria? Quem te convidou para trabalhar lá? Paulo Koifer era muito amigo do Magno, Raimundo Magno, que era também nosso irmão Rosa Cruz, que eu sou da Ordem Rosa Cruz. Eles, conversando entre si, acharam que seria interessante que eu fosse trabalhar como gerente. E o Paulo me convidou. Só tem um detalhe interessante, é que eu nunca tinha entrado numa olaria. Como é que eu ia ser gerente de uma olaria sem nem conhecer como é uma olaria? Ele me convidou e me explicou: Bordalo, você vai lá e fica observando só. Se alguém fizer alguma pergunta, joga a pergunta para a pessoa de volta. E aconteceu um caso lá interessante, que foi justamente quando o pessoal acreditou que eu era experiente em olaria mesmo, que eu não era nada disso, é que o sujeito que era do forno, que eu não recordo o nome dele, estava preparando o forno, estava meio caminho já de abrir, eu estava no ponto. Aí ele me perguntou: seu Bordalo, você acha que eu devo já tapar, já está bom já? Digo: o que você acha? Quero saber se você sabe trabalhar direito mesmo. Ele: eu acho que está bom. Pois então eu também acho que está bom, eu concordo contigo mesmo. Tá? Pode tapar, já está no ponto de abafar o forno. Tu tinha uma amizade com o Paulo Koifer? Ou essa amizade começou durante esse período aí? Ou tu já tinha uma amizade anterior com o Paulo? Tá gravando? Tá. A amizade que eu tenho com o Paulo é desde o tempo de Augusto Meira, em que ele tinha o foto Koifer. Na época não era foto Koifer, era foto Iracema, que era do pai dele. E ele era fotógrafo. Nós tínhamos um jornal chamado A Voz Estudantil, do Colégio Estadual Augusto Meira. Nós precisávamos de fotografia para nossa matéria, para as nossas matérias. E ele fazia isso para a gente. Em troca, a gente colocava um anúncio do Foto Iracema, se eu não me engano, na época. Depois virou Foto Koifer. Uma amizade muito boa, inclusive eu fazia artes marciais, judô, karatê, jiu-jitsu. Ele fazia karatê. A gente passou a treinar juntos. Chegamos até a faixa preta, por sinal. E aí, essa amizade se tornou mais sólida, ao ponto de depois de alguns anos, ele se tornar meu padrinho dos meus filhos, aliás, padrinho do meu filho Pedro. E é daí uma amizade muito sólida que se tornou, que infelizmente a morte levou, né? Levou meu amigo Paulo Koifer. Tu viveu de que período até que período dentro da olaria? Foram 4 anos, eu acho, mais um ano que eu fui trabalhar na engenharia florestal, 5 anos. 4 anos, um intervalo de 1 ano, depois eu voltei de novo. Ou para ser mais específico, eu acho que eu trabalhei 2 anos, fui para Jari, e quando eu voltei, voltei de férias. O Paulo Costa me ofereceu trabalho mais bem pago, ofereceu um monte de mordomias, e para eu ficar lá na olaria de volta. Para começar imediatamente, eu recomecei, porque estava indo à falência já, porque não estava dando certo com o gerente que estava lá. Ele não conseguia administrar o pessoal. Tu saiu e voltou para a olaria, foi? Voltei. Tá. Eu queria que tu me falasse um pouco quais eram as tuas atribuições dentro da olaria. Eu era gerente geral, fazia o controle também das finanças
e administração também. Qual era o maior desafio que vocês tinham lá dentro da olaria? Nosso maior desafio que o nosso equipamento era obsoleto, era ultrapassado, para concorrer com olarias com equipamento modernizado, todo automatizado. No entanto, eu, com o método que eu utilizava com eles de trabalho, consegui fazer uma produção concorrendo com a olaria que tinha equipamento de última geração. Esse era o nosso desafio. E outro desafio também, às vezes, era a questão de conseguir barro. Tinha ocasiões que estava difícil o barro, porque não podia se tirar de qualquer lugar, porque era controlada pelo IBAMA. Já naquela época? Já naquela época, tanto a madeira quanto o barro. Certo. Paulo, eu queria que tu... Agora eu vou entrar no assunto disco voador. Eu queria que tu me relatasse como foi que começou essa história dessas aparições, dessas luzes lá naquela região ali do rio Maguari, não é isso? Ou é do rio Guajará ali? Guajará. Aquelas aparições dessas luzes às margens do rio Guajará. Bem, as aparições surgiram e eu não sabia ainda de nada sobre isso. Até que o Paulo Koiffer me ligou e pediu que eu desse autorização para uns militares da aeronáutica que iriam uma paisana lá para fazer uma observação e filmagem, fotografia desses objetos extraterrestres. Então realmente, por volta de meia-noite, eles chegaram lá num Opala preto, rapazes, eram homens, né, altos, pareciam que não eram daqui de Belém. Estavam com equipamento fotográfico naquela época muito avançado e também de filmagem, né? E foram realmente para lá, para o local onde houve a aparição, para perto de uma ilhazinha que tem no rio Maguari, o rio Guajará, tem uma ilhazinha lá, e eles foram para lá fazer a espera, fazer a campana. E foram várias vezes. Depois de algum tempo, eles me mostraram as fotografias. Eu lembro perfeitamente que uma das fotos, preto e branco, mostrava a nave espacial grande, como se fosse uma nave-mãe, e várias naves pequeninas descendo da nave-mãe. Aquilo ali realmente me despertou muita atenção. As fotos, a filmagem eu não vi, mas as fotos eu vi, lembro perfeitamente como se fosse agora. Isso me despertou muita atenção. Paulo, em que momento exatamente tu tomou conhecimento da história do Luiz? Eu estava na olaria, da qual eu era gerente, né? E morava inclusive lá também na olaria, tinha uma casa própria para o gerente. E no momento de trabalho, estavam brincando demais lá os peões. Eu chamei a atenção, vamos trabalhar, pessoal. E, não, por que você está fazendo essa piada todinha aí? É porque o Luiz está inventando que viu um objeto não identificado, um negócio aí, gente de outro mundo. Peguei e fiquei curioso com aquilo, eu digo, será que é verdade? Chamei o Luiz para me explicar essa história direitinho, e ao qual ele me contou com detalhes o que aconteceu. Que ele estava esperando a maré baixar para tirar barro, ele e o irmão dele, ou o primo dele, Marcolino. E no momento que ele estava esperando no barco, estavam descansando no barco, apareceram dois seres extraterrestres, como se fossem homens. Eles estavam todos de preto, de capa toda preta, foram na direção dele. Ele se apavorou, correu para a terra, e o primo dele, o irmão dele ou o cunhado dele, eu não lembro bem o que era para ele, ficou apavorado e correu para dentro da água. E esses dois seres extraterrestres seguiram o Luiz durante um bom tempo. O Luiz se escondia atrás das árvores, ele não demorava nadinha, ele chegava perto dele. Ele se apavorou,
jogou no barro, se enrolou no barro, se encheu de lama no barro, para tentar se livrar, não teve jeito. Ele estava armado com uma espingarda, mas só tinha um tiro. Como eram dois, ele ficou com medo de dar um tiro num e o outro matá-lo, não é? Ele correu uma distância muito grande, deu uma volta enorme para chegar na casa dele depois. E ficou realmente apavorado, o pessoal não queria mais trabalhar no Loreia, com medo. Foi um disse-me-disse danado. Mas por isso que eu fiquei curioso, como se fosse um repórter, vamos dizer, na época, né? Para fazer uma matéria. Eu ia fotografar, mas infelizmente não deu para fazer a fotografia. O medo foi maior. A Nazaré Koiffer, irmã do Paulo Koiffer, me ligou pedindo que nós fôssemos mostrar para os amigos dela. Ela queria ver também, na verdade não era mostrar para os amigos dela, ela queria ver também. E marcamos um dia com o Luiz e o cunhado dele para irmos no barco para o mesmo local onde houve a aparição, onde houveram as aparições. Foram 10 jovens do movimento da Juventude Nazarena, mais a Nazaré Koiffer, o Luiz Rodrigues, que era o piloto do barco, e mais o cunhado dele, ou o irmão dele, não lembro bem. E todo mundo curioso para ver, né? Eu, como sempre fui prevenido, levei uma máquina fotográfica para fotografar, mas também levei uma Winchester 44 para me proteger a gente, nós todos, de alguma possível agressão. E fomos até o local, esperamos com o motor desligado. Depois de algum tempo, eu observei, todo mundo olhando para o céu, eu observei que tinha uma estrela que se movimentava para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Aí eu disse, pessoal, vocês estão observando que aquela estrela ali não é igual às outras, ela se movimenta? Eu acho que é o OVNI. Peguei uma lanterna que eu tinha levado também, uma Tacoral, de 4 pilhas grandes, potente, e apontei para cima, para a direção dessa luz que mexia. Fazia piscar como se fosse uma comunicação com eles. Eu inventei um modo de comunicar. E depois de questão de poucos segundos, aquilo se aproximou da gente com velocidade extrema, que eu nunca vi, nem até hoje, eu acho que ainda não vi algum objeto voador tão rápido como esse e tão silencioso. Quando se aproximou da gente, a minha máquina, eu dei para o rapaz que estava do meu lado, eu peguei a espingarda, o Winchester 44, eu levantei. Quando eu levantei a espingarda, eles desviaram e foram acompanhando a copa das árvores em alta velocidade, sem emitir o menor ruído. Eu garanto a isso você, porque era noite, meia-noite, silêncio total, se ouvia só os grilos. E aquele objeto não fez nenhum barulho. Eu tive certeza que era um objeto extraterrestre. Além de ter visto as fotos, eu vi pessoalmente. Tu lembra da dimensão desse objeto e a cor dele? Não, porque a luz encandeava a gente. É como se fosse você olhar para essa lâmpada e o teto fosse preto, você não via. Ele clareava vocês? Não a ponto de nos clarear. Era uma luz como se fosse... É engraçado que eu associei isso a uma bola de cristal. É como se fosse uma bola de cristal. Não era como um farol, e sim como uma bola de cristal. Certo. Nesse período, Paulo, a aeronáutica ainda estava investigando? Estava. E tu chegou a dar depoimento sobre esse avistamento para a aeronáutica? Não, porque às vezes vinha para Belém, ficava 2, 3 dias fora de Belém, já tinha deixado autorizado o vigia para que eles entrassem lá. Não houve mais comunicação, até porque eles cumpriram com a missão deles. Eles não sabiam que eu tinha ido olhar a nave espacial aparecer. Eu te pergunto, vocês estavam próximos a essa ilha no dia que vocês viram essa luz? Exatamente, bem pertinho da ilha, com o barco parado, né? Inclusive 2 rapazes saíram do barco, não acreditando que existia isso, e foram passear de canoa. Quando eles viram, porque tinha uma canoa que acompanhava
o barco, né? Amarrado no barco para qualquer emergência de defeito no barco, alguma coisa, buscar socorro, buscar peça. Então esses dois rapazes, isso não existe. Foram passear na canoa, que estava amarrada no barco, saltaram para a canoa e foram passear. Quando eles viram aquilo descendo com alta velocidade, eles vieram remando com tanta força que até hoje eu lembro, eu já ri muito disso depois, que a canoa fazia assim, o bico bem alto, de tanto medo que eles estavam. Aí demos as mãos para eles subirem, eles subiram apavorados. Então, realmente era no entorno dessa ilha que nós estávamos parados. Ah, e um detalhe importante que eu não me lembrei agora, aliás, que eu me lembrei agora, é que eu mandei o Luiz ligar o barco para nós acompanharmos para onde tinha ido aquele objeto não identificado, se ele tinha caído ou pousado mais adiante. E fomos para a direção da Idade do Brasil, que era onde terminava aquele braço de rio. E lá tinham 5 ou 6 seguranças da Idade do Brasil, todos com uniforme marrom, armados de 38 e de espingarda calibre 12. Todos eles com a arma na mão, perguntando, o que é isso? O que é isso? Nós dissemos, é OVNI. Eles não sabiam o que era OVNI. Eles também viram, ficaram assustados demais. Pena que a Idade do Brasil não existe mais agora. Já fechou há muito tempo, faliu. Eu entrevistei a dona... Nazaré. Não, desculpa. A dona Maria de Nazaré, esposa do Marcolino. Eu não tenho certeza se é de Nazaré, eu sei que é Maria o nome dela. Esposa do Marcolino. E ela disse que o Paulo Koifer chegou a acompanhar, junto com o Luiz, os oficiais É capaz de ter ido, porque o Paulo era muito curioso, era fotógrafo, era Rosa Cruz. Provavelmente pode ser que tenha ido sim. Tá. Dos oficiais da aeronáutica, tu me falou aí das características dele. Tu tem algum dele que tu tem uma maior, que tu te lembre com maior incidência? Não, porque eu observei o geral, que eles estavam carregando, que eles estavam levando, e eles eram rápidos. Chegavam já iam com o objetivo certo de fazer a observação. Sempre te trataram com educação? Muito educados. Muito discretos também. Eles em algum momento chegaram a fazer algum tipo de lanche dentro da olaria? Não tenho lembrança disso não. Porque eles iam para lá, faziam a matéria, faziam a fotografia e às vezes nem viram quando eles iam embora. Porque demoravam, eles ficavam de campana. Aí eu não via quando eles demoravam lá, o quanto eles demoravam lá. Eu via chegarem. Quantos agentes tu chuta assim numa numeração? Eu acho que eram uns 5. E Paulo, em algum momento as atividades funcionais da Olarias tiveram que ficar encerrado por conta do fenômeno? Olha, você sabe como é o pessoal do interior, né? São medrosos, né? Quer dizer, aliás, não é que sejam medrosos, mas uma coisa tão diferente como essa causa medo em qualquer um, mesmo que seja da capital, tem medo. Se eu me preocupei quando se aproximou de mim, peguei a espingarda, imagina eles que estavam desarmados, né? Então a olaria ficou alguns dias parada? A olaria ficou parada uns dias por causa do medo que havia se espalhado entre funcionários e até moradores na região. Certo. Paulo, tu tem noção hoje do local que tu morava, né, e das circunstâncias que aconteceram ali. Naquela época, tu temia à noite a tua dormida, porque em 77 eu acho que tu não tinha nem o Pedro ainda, era só tua esposa. Tu temia que algo de ruim pudesse acontecer contigo ou com a tua esposa, porque os jornais falavam sobre esse chupa-chupa? Olha, eu tinha lá naquela época umas 6 armas dentro de casa. Tinha desde um Winchester 44, espingarda calibre 12, tinha 2,38, um 22, cano longo. O vigia tinha um 38 com muita bala de reserva. O nosso motorista estava com uma espingarda também, com rifle de repetição. E mais um caseiro que tinha lá, também armado com 38. Então a gente tinha muita arma e muita coragem para encarar qualquer situação ali.
de nada ia se dar bem assim tão fácil não. Por isso que a gente não tinha medo. Nós não tínhamos medo. Os peões tinham medo, mas nós não tínhamos medo. Certo. Eu queria que tu falasse aí, quando chegou as demandas da Coab para vocês atenderem, como é que estava a produção como é que ficou a produção quando chegou esses novos contratos para serem atendidos? Olha, com o surgimento da obra do Cidade Nova, do conjunto Cidade Nova pela Coab, a procura de tijolo lá na nossa olaria foi muito grande, ao ponto de nós direcionarmos somente para a Coab a nossa produção. Deixamos de atender as estâncias, clientes eventuais em particular, e isso até nos gerou um problema depois, que eu vou falar daqui a pouco. A procura foi tão grande de tijolos que nós importamos tijolos de Abaetetuba para revender para a Coab. Agora, quanto à consequência que houve disso, depois que parou a Coab, as obras pararam, e nós que tentamos recomeçar as vendas para as olarias, para as instâncias. E as instâncias não aceitaram, porque o padrão do tijolo nosso era grande e os outros tijolos que eles tinham eram pequenos. Então, numa obra, aquilo ali não combina, essa diferença de tamanho e de largura. Além disso, o fato de nós termos abandonado o atendimento a eles, depois de tantos anos que nós fornecíamos tijolos para essas instâncias. Isso para eles foi um problema muito sério, eles ficaram com raiva e não compraram mais da gente. E por isso a olaria não segurou, ficou cheia de tijolo lá, sem saída, muito tijolo, ao ponto de nós termos que parar a produção e fechar a olaria. Infelizmente foi assim que aconteceu. A olaria faliu e tu ainda estava trabalhando lá? Estava. Tá certo. Mas depois eu soube que ela recomeçou já com outra pessoa tomando conta, como o Bosco Melém, um amigo nosso, que era, por sinal, irmão Rosa Cruz. E já não era mais Coifer? Não, era Coifer, só que quem administrava quem era gerente era o Bosco Melém, nosso irmão da Ordem Rosa Cruz. E aí, além de olaria, também ficou sendo tipo uma produtora, uma estância de produção de madeira. Isso já na década de 80? Como? Isso já na década de 80? Já não recordo a época porque eu não estava mais indo lá, não sei mais. Mas o Paulo continuava o dono? Continuava o dono. Outros ufólogos já vieram te procurar? Outros pesquisadores, melhor dizendo? Sim, um que é repórter. Carlos Mendes? Carlos Mendes. Foi. O Daniel Rebisso, tu conheceu o Daniel Rebisso? Não. Tá. Não te recordo desse nome? Não recordo, não. Porque essas coisas são muito antigas, né? Então... Não, natural, é natural. Fica no esquecimento. Tá. Para concluir, Paulo, na tua opinião, o que eram aquelas luzes? A luz que eu vi, muito intensa, que parecia uma bola de cristal, era com certeza uma nave espacial extraterrestre. E eu acredito também que, além de ser uma nave espacial extraterrestre, por causa da velocidade e da ausência total de qualquer ruído, eu acho que eles não eram a prova de bala, porque quando eu peguei a espingarda, eles mudaram imediatamente de direção e foram acompanhando a copa das árvores, como quem diz, como quem quer se livrar de um tiro. Então eram extraterrestres, sim, com certeza. O Luiz viu de perto, e nós vimos, eu só tenho coragem de dizer isso, porque, lembrando novamente, eram 10 jovens do Mojuvena, o Movimento da Juventude Nazarena, mais a Nazaré Costa, que é minha comadre, mais o Luiz Rodrigues e o cunhado, ou o irmão dele, que eu não sei mesmo quem é, de nome, não lembro o nome dele, Valdomiro, parece. Então é muita gente para me dar apoio na hora de constatar se é verdade ou não.
Tu acredita que a aeronáutica tomou conhecimento desse fenômeno através de quem? É uma boa pergunta, eu não sei como foi parar lá. Tu não tem ideia. Tu acredita que o Paulo possa ter ligado para eles, comunicado o que tinha acontecido? Pode ser. É uma possibilidade, né? Paulo Pode, não... porque eles não eram, os peões não iam ter acesso à aeronáutica. Paulo era um homem influente, Era. poderoso também financeiramente. Bem relacionado. Tá Agora, como foi com relação ao Luiz Rodrigues, ele foi chamado contra a vontade dele. Parou um jipe da aeronáutica lá, com os militares dentro, e chamaram por ele, colocaram ele dentro do jipe. Colocaram não, ele subiu no jipe, não foi carregado. E foram até a aeronáutica. E lá, segundo eu soube, deram para ele uma garrafa de cachaça para ele beber todinha. Ele bebeu, foi bebendo copo por copo. Aí fizeram pergunta para... Não, primeiro eles não deram para ele bebida. Primeiro gravaram tudo que ele falou. Aí da outra vez, deram para ele bebida para ele ver se ele ficava porre e se ele se contradizia no que ele falava. Ele repetiu tudo certinho, como foi que ele falou na primeira vez, na segunda, na terceira, e, enfim, várias vezes que eles perguntaram, ele não errou uma, não se contradisse nenhuma vez. Mais uma razão para eu saber que era um fato real. Segundo as informações que tu teve na época, eram 2 seres, é isso? 2. Não eram um, eram 2. 2. E Paulo, eu queria que tu fizesse um comentário em cima do teu entendimento a respeito das luzes que tu viu. O que tu poderia falar sobre essa fotografia aí? Ela parece com as fotos que foram mostradas para ti? Fotografia que eu vi, mostrada pelos militares da aeronáutica, é esta bem aqui, só que era maior. Eles diziam que era nave mãe, e desta nave tinham várias naves pequeninas, muitas, eu acho que umas 50 naves pequenas, eram muitas, também com luz própria. Tu te recorda dessa outra foto de cima aí? Qual das duas está mais próximo do que tu viu? Essa de cima, com certeza absoluta, do que eu vi sozinha, né? Uma nave sozinha, só que a luz dela era como se fosse uma bola de cristal. Isso me chamou muita atenção, achei muito bonito aquilo.